Amados, essa semana nós temos visto, eu não tenho acompanhado diariamente, porque são coisas que a gente tem algumas coisas que não dá pra gente ficar o tempo inteiro com algumas coisas na mente, né? A gente tem que focar em algumas coisas da nossa família, né? Focar em algumas coisas do trabalho quando dá, né? E da igreja, das coisas de Deus. Tragédia, eu não sou muito fã de ficar contabilizando, né? A gente tem que contabilizar alegria, tem que contabilizar o amor de Deus, compartilhar da palavra dele, mesmo em momentos de aflições, de lutas. Acredito que essa quarentena não tem sido fácil para ninguém. Estamos indo aí para o terceiro mês, com algumas ações que a gente tem tomado, né, no nosso dia a dia. E agora as coisas estão começando a se agravar e as pessoas estão começando a questionar diante de tudo que tem acontecido, não só na questão da pandemia. Essa semana teve aquele caso absurdo nos Estados Unidos, né, com a George Floyd, né, e eu queria compartilhar um pouquinho com vocês a palavra de Deus a respeito de tudo isso que tem acontecido no mundo que a gente tem vivido, né, e o que nós estamos representando nesse mundo hoje. É muito triste nós observarmos o mundo como está, e no momento onde as pessoas teriam que estar compartilhando de amor, compartilhando de graça, né, de parceria, de irmandade, os valores estão muito avessos, diversos daquilo que nós teríamos que estar vivendo hoje, nesse momento, nesse caos que nós estamos vivendo. E a palavra de Deus, ela é muito clara, amados. Eu sempre falo com as pessoas da minha família e com os meus amigos a respeito. Eu tenho que ter a Bíblia como base da minha vida, né? Em tudo que eu vou fazer, em tudo que eu faço. Porque a Bíblia, Deus, a Bíblia, ela fala muito a respeito da gente, né? Nós como cristãos, nós como pessoas, como mães, como pais, como irmãos, né? Os de sangue e aqueles que foram dados por Deus. E às vezes o que falta é a questão da prática sobre isso. As pessoas têm o hábito de pegar só aquilo que reter aquilo que é bom da Bíblia, né? Mas a questão da repreensão, a questão da Bíblia como um todo, porque a Bíblia, ela se explica por si só, né? Se vocês pegarem todos os versículos, todos os capítulos dela, ela se completa. Ela nunca fala de forma individual. O Senhor, ele nunca vai falar, olha, te dou isso sem que você tenha que obedecer ou que fazer, ou ter algum mandamento para aquilo se cumprir na tua vida. E as pessoas hoje em dia, elas são habituadas a querer só aquilo que as agrada, mas aquilo que elas têm que praticar é mais complicado, é mais difícil. E a gente vê aí isso, o resultado no mundo de hoje, né? Essa briga no Facebook, essas discussões sem fim no Facebook sobre pessoas cristãs e não cristãs, e as cristãs são as que mais nos envergonham, né? Porque aquelas que deveriam levar a palavra de Deus, né? Aquelas que deveriam, no momento desse, levar o amor de Deus, independente da situação. Se nós não podemos nos acomodar com algumas situações, né? E nós não podemos nos acomodar, mas não significa que nós temos que combater isso de uma forma radical, né? Até porque Jesus, ele não foi radical no tratar dele com as pessoas, né? Ele foi o mais perseguido, ele foi crucificado, né? Ele sofreu tudo aquilo que a gente não chega nem perto no nosso dia a dia de sofrer. E ainda assim, a última palavra dele foi: Senhor, tem de misericórdia, né? Perdoa-vos, porque eles não sabem o que fazem. E às vezes nós aqui no nosso dia a dia temos a oportunidade de falar isso e fazemos de forma contrária, né? Eu queria que vocês abrissem. Essa palavra ficou muito comigo, gravada no meu coração essa semana. Eu compartilhei ela algumas vezes no meu Facebook, porque a Bíblia, eu acho que o bom da palavra é quando você pega e você fica ruminando, você fica mastigando ela durante a semana na tua mente, porque aquilo tem que entrar, né? Como foi pregado, nós temos que renovar a nossa mente. A única forma que nós temos de renovar a nossa mente é através da palavra de Deus, não tem outra forma. Em 1 Pedro 5,
Eu queria compartilhar com vocês a partir do 5. As promessas são condicionais, exatamente, pastora. Eu acredito piamente nisso e eu aprendi muito isso dentro da igreja, lendo a palavra, durante o meu curso de teologia. E as pessoas, elas não, algumas parece que não entendem esses condicionamentos, né? Ou fazem questão de fechar os olhos para isso. Talvez por isso que hoje nós estamos vivendo uma época de frieza entre os irmãos, né? Eu não falo da nossa, mas de um todo que nós podemos contemplar. Eu tenho muita gente no meu Facebook, né? Em uma grande parte evangélica. E raramente você vê alguém postando um versículo bíblico, compartilhando um versículo, falando uma palavra de fé para as pessoas. E eu acho que isso é essencial na vida de todo mundo. Né? A gente tem que, todos os meios que nós temos de comunicação, nós temos que levar a palavra, nós temos que levantar a nossa bandeira, que é Cristo. Como o Paulinho falou no culto na última semana, no último domingo, nós não estamos aqui para levantar a bandeira de ninguém. Né? Aquilo que eu acredito é bom para mim, talvez não seja bom para o meu irmão, mas a única coisa que eu sei que é bom para mim e para o meu irmão é Jesus Cristo. E essa bandeira nós temos que levantar diariamente em nossas vidas, e nós somos ela escrita. Né? E primeiro Pedro, a palavra do Senhor, ela fala da seguinte forma. 5 a partir do 5, tá, irmãos? Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede graça. Vamos meditar um pouquinho nesse versículo, depois eu continuo lendo. Aqui ele fala a respeito de nós como um todo, dos jovens, né? Que hoje nós estamos encontrando uma grande dificuldade entre eles, o respeito entre eles e aos mais velhos, né? E a palavra, ela não tem como... É exatamente o que nós falamos agora. Todas as promessas, elas estão condicionadas. Ela tem algo que você precisa fazer para alcançar. A graça foi dada, o Senhor, ele morreu por nós, ele fez o sacrifício da cruz por nós, mas existe alguns mandamentos, algumas obrigações que nós devemos cumprir, né? E todas elas se cercam de servir, de nos humilharmos, de sermos servos, de sermos obedientes. Aqui ele é muito claro na palavra dele. Aos jovens sede submissos aos que são mais velhos. E isso tanto para os filhos como para nós. Se eu tenho minha avó tem 73, 74 anos. Eu não posso deixar de ser submissa à minha avó, de obedecer aos mandamentos, ao pensamento dela, porque ela tem uma bagagem muito rica. E eu tenho que entender que eu sempre vou eu sempre vou aprender com ela. Né? E assim os nossos filhos. Eu sempre exijo isso muito dos meus filhos com relação a mim, a minha avó, as tias, porque a obediência, ela gera bênção, mas eu tenho que obedecer. Quantas vezes nós ouvimos durante os cultos, durante as pregações, que é melhor obedecer do que sacrificar? E hoje há uma dificuldade tremenda do ser humano querer obedecer ao próximo. Parece que quanto mais duro eu for, melhor eu vou me mostrar. Quanto mais ríspido eu for, melhor eu vou me destacar. E não é assim. É totalmente contrário àquilo que a Bíblia nos ensina. É totalmente contrário àquilo que o Senhor nos ensina. Né? Eu não lembro quem foi que falou a respeito do lava-pés ali. O Senhor, quando ele lavou os pés dos discípulos, ele colocou: todos nós viemos para servir, nós temos que obedecer. Né? Nós, como cristãos, nós temos a obrigação de sermos a luz do mundo, principalmente nesse momento tão complicado. Tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, tudo que nós colocamos tem uma repercussão, amados, tanto no mundo onde nós vivemos como no mundo espiritual. Nós somos reflexo daquilo que Cristo é nas nossas vidas. Então, se nós não usarmos o nosso dia a dia para levar e para falar da palavra do Senhor, como que vai ser? Como que será a nossa vida? Como que nós podemos defender a Cristo se no nosso dia a dia nós não conseguimos exercer o mandamento principal, que é amar o nosso próximo, obedecer a Deus? Né? Quando nós não fazemos isso, nós estamos em desacordo com a palavra do Senhor. Evangelho da responsabilidade no relacionamento com Deus. Ele já fez a parte dele, agora temos que fazer a nossa parte, que é crer,
obedecer e se arrepender. É isso aí, pastora. Existe uma regrinha para se cumprir aqui. E nós, como cristãos, nós não podemos, não é porque nós somos que nós temos o direito de passar, pelo contrário. Nós temos que nos afirmar com relação a isso. Nós temos que ser mais firmes. Nesse momento de caos que nós estamos vivendo, amados, se não partir de nós, agora vai partir de quem? Se as pessoas que estão aí fora não encontrarem esperança na gente, elas vão encontrar em quem no mundo? Nós temos a todo momento fazer a diferença sobre a palavra, sobre os ensinamentos que nos são dados. E isso em todos os sentidos. Todos os sentidos, seja na rede social, seja no nosso trato com a família, seja num grupo de WhatsApp. Porque tem efeito, de uma forma ou de outra, seja negativo ou positivo. Aquilo que você falar vai ter um efeito na sua vida. Vamos seguir? 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Olha só, mais uma vez. Humilhai-vos. Não tem como. Tem um texto que fala que eu diminua para que ele cresça. A glória é dele, o poder está sobre ele. Nós somos instrumentos da obra dele. Nós tivemos, alguns são novos, eu já tenho uma caminhada no Evangelho. Então, o Senhor, ele preparou a igreja dele para esse momento. Ele preparou, a Bíblia toda nos prepara para momentos e situações difíceis. Porque ele sabe que nessa hora, ele só tem o povo de Deus para contar nessa terra. E se nós formos capacitados para tudo isso, né, por esse longo período, quanto tempo nós não ficamos mastigando da palavra? Agora mesmo, nesse período que nós estamos vivendo, nós temos uma coisa maravilhosa que são a palavra compartilhada todos os dias. Todos os dias nós temos a palavra compartilhada. Todos os dias nós temos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de Cristo. E como nós estamos representando esse conhecimento que nós estamos absorvendo. Se a palavra fala, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, sobre os mandamentos, sobre tudo aquilo que ele me ensina. Se um me dá A, eu não posso retrucar da mesma forma que ele veio para cima de mim. Eu tenho que ser um pouco mais compassiva. Amados, na minha época de mundo, eu era terrível. Eu era briguenta. Eu discutia por bobeira. Mas eu brigava mesmo, não era brigar de discutir, eu brigava, né? E foi uma das coisas que eu pedi para Deus mudar no meu temperamento, né? Porque se nós não nos mostrarmos uma nova criatura, como que nós podemos pregar uma palavra de renovo sobre a vida dos nossos irmãos, da nossa família? Muitas das vezes a nossa família mesmo está lá do nosso lado e nós somos o reflexo daquilo que nós pregamos, daquilo que nós falamos. Se eu estou em desacordo com aquilo que a palavra me ensina, porque eu vou falar, amados, o mundo está de olho em nós constantemente, ele sabe o que você está fazendo, o diabo anda ao nosso derredor. Um pouquinho mais para frente a palavra vai falar sobre isso. No 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele fala sobre a humilhação, sobre eu me sujeitar. Porque se eu obedecer, ele vai efetuar, ele vai executar na minha vida. Ele vai ser comigo. Eu posso lançar sobre ele toda a minha dor, toda a minha angústia, todos os meus problemas, todas as minhas dúvidas, que ele estará cuidando. Toda vez que eu me dobro, que eu me rendo, o Senhor, ele cresce sobre mim. Ele cresce sobre a minha vida. Ele cresce sobre a minha atitude. Se eu alimento a minha carne ela vai se sobressair. Se eu alimento o meu espírito, a minha parte espiritual ela vai aflorar. O Espírito Santo ele vai falar através de mim. E a única forma que o Espírito Santo tem de agir na minha vida é eu me anulando. Eu me anulando na hora da ira, na hora que eu ver uma situação de confronto, eu trazer uma palavra de amor, eu trazer uma palavra de paz. Nós temos que fazer a diferença, amados. Rosa, minha querida, tudo bem? Nós temos que fazer a diferença. Se nós não fizermos a diferença na vida, nesse período que nós estamos vivendo,
Como que será depois? Nós temos que sair dessa situação transformados, nós temos que sair mais fortes. Continuando. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Quem que é o diabo? Como que o diabo... Nós podemos personificar a questão de Satanás nas nossas vidas ao derredor, porque ele não pode tocar, de todas as formas. De todas as formas. N formas. Quantas situações não acontecem no nosso dia a dia onde nós somos provados para ir contra aquilo que nós aprendemos? Quantas vezes? A questão da covardia de pregar o evangelho, a questão de postura, de se posicionar perante uma situação de paz. Como? Tem diversas formas. E algumas pessoas nós podemos ver que elas caem de uma forma absurda. E a palavra de Deus ela é muito clara. Olha, ele fala por si só, cada versículo aqui ele fala por si só. Eu não preciso ser uma expert, eu não preciso ter doutorados, eu não preciso ter cursos para poder entender a Bíblia. Eu só preciso ter discernimento. Eu preciso ler e procurar entender e botar em prática aquilo que eu aprendi. Continuando. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Olha isso, amados. Nós não estamos passando por isso sozinhos. Prova é o que está acontecendo. Todos nós estamos sofrendo. A diferença é como nós passamos por esse sofrimento. Todos foram afetados de uma certa forma. Alguns contraíram a doença, outros tiveram impacto na questão financeira, outros tiveram impacto na questão do trabalho, o isolamento, né? Os mais velhos que estão tendo que ficar longe dos seus netos, longe da... Eu sou vovó, mas eu não sou do grupo de risco, então eu posso ver minha netinha, mas não é todo mundo que tem esse benefício. Né? E alguns e a gente percebe que o sofrimento ele tá é geral. A maior potência do mundo não conseguiu se livrar da situação que nós estamos vivendo hoje. Prova, amados, que nós somos iguais perante Deus. Não é o dinheiro, não é o carro, não é a casa, não é a roupa. O que difere o ser humano do outro são as atitudes, é o teu coração. Quando Deus ele olha para você, ele não vai ver a marca do teu carro, ele não vai ver como está a sua casa, ele não vai ver qual a etiqueta da sua roupa, ele vai ver como que está o teu coração. Ele vai olhar para as suas atitudes perante tudo aquilo que ele te ensinou, perante tudo aquilo que ele colocou nas tuas mãos para você poder falar do amor dele. Essa é a diferença. É isso que Deus avalia. Porque tudo isso aqui é passageiro, tudo isso vai ficar. Nada disso nós iremos levar. O material. A única coisa que nós iremos ser questionadas é a respeito das nossas atitudes e do nosso coração e o nosso posicionamento. Não tem nada a ver com o que nós temos, e sim com o que nós somos. Quem nós somos. Se nós não estivermos dispostos, como diz a pastora, como fala a pastora Patrícia Aranda, ali um pouco mais acima, a crer, obedecer e se arrepender, nós não estamos preparadas para o reino de Deus ainda. Esse tempo ele está preparando aqueles que realmente querem alcançar o teu reino. E o que nós estamos fazendo com relação a isso? Voltou, deu uma travada aqui. O pessoal do Face está me vendo normal? Deu uma travada. Continuando, para finalizar. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A nossa força vem dele. Se nós colocarmos todos os nossos anseios, mesmo as nossas dificuldades em falar, mesmo a nossa dificuldade em falar, porque é ele que nos prepara, é ele que nos capacita, amados.
Você se desprender da velha criatura é muito difícil, não é uma coisa fácil de fazer. Não é uma coisa fácil. Mas eu tenho que me permitir ser transformada todos os dias. Pensar o que Cristo faria no meu lugar. Quando você for postar alguma coisa, pense o que Cristo faria no seu lugar. Quando você for falar com alguém, o que Cristo faria no seu lugar. Porque nós somos a Bíblia escrita, a palavra de Deus. Se o mundo não achar esperança em nós, em quem que ele vai achar, amados? Ontem eu estava sentada aqui e uns amigos mandaram um louvor para mim, e o Fih, o Rafa e a Júlia, e essas pessoas, elas ficaram constantemente, durante o meu período que eu fiquei doente, todos os dias. E, amados, é só você dar um pouco do seu amor para as pessoas. Você não tem que fazer milagre. Eu não preciso dar presente, eu não preciso para mostrar o amor de Deus sobre a minha vida. Eu só preciso levar amor. Eu preciso mostrar para essas pessoas que existe um Deus comigo. E eles louvaram Sonda-me, né? E eu achei maravilhoso, porque é muito gostoso você ver o carinho que as pessoas carregam e que elas guardam aquilo que você fala. Amados, nós temos que ser a diferença nessa situação que nós estamos passando. Faça a diferença. Use a sua rede social para proclamar o evangelho. Levante a bandeira de Jesus Cristo. Leia lá em Mateus a crucificação. Lembra tudo que ele passou para que você possa suportar. Para que você possa entender que por mais que aconteça algo com você, você tem que ter a força de poder superar tudo isso e levar o amor dele para as pessoas. Não é hora de levantarmos bandeira de guerra. Não é hora de levantarmos bandeira de defesa de um... Nós temos que defender a palavra de Deus, defender a Cristo. Ajudar o nosso irmão. Ver as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. Fazer a diferença dessa forma. Nós vimos o que leva à violência. Essa semana foi um absurdo o que aconteceu com aquele americano. O desamor, ele tá tão arraigado que a pessoa ainda sendo filmada, as pessoas pedindo para que parassem, ele foi morto ali naquela situação. Tem que ter muita frieza de coração, muita frieza para matar uma pessoa dessa forma. E todas as vezes que nós não proclamamos o amor de Cristo, nós compactuamos com esse tipo de ação. Se nós nos juntarmos para mostrar um evangelho de amor, um evangelho de paz, o verdadeiro evangelho de Cristo, eu tenho certeza que nós temos força para mudar a opinião e o pensamento de muita gente. Mas tem que partir da gente. Tem que partir do povo de Deus. Nós não podemos esperar que o mundo ele acorde se nós não despertarmos. Nós temos que despertar, amados. Nós temos que despertar. O Senhor tem dado oportunidade para que nós possamos nos achegar, nos aproximar. Qual foi a última vez que você fez uma boa ação, seja para o teu vizinho, que você falou um eu te amo, que você ligou para alguém para perguntar como que ela estava? Nós temos que fazer o papel de Cristo. Nós somos a carta viva do Senhor. Então tem que partir do povo de Deus, amados. Deixa a ignorância, deixa a falta de respeito. Nós temos que exercitar o fruto do Espírito. É fruto, não frutos. Nós temos acompanhado o nosso discipulado, que tem sido bênção. E aprendido muito com isso. E Deus, ele tem dado a oportunidade de nós, como igreja, crescermos.
e como nós estamos crescendo nesse período. Compartilhe mais da palavra com a tua família. Compartilhe mais de tempo de oração com os teus amigos no Facebook, no Instagram. Leve a palavra do Senhor. Leve o teu amor. Não leva a guerra, não leva a desunião, palavras de confronto. Nós temos que levar palavras de esperança. Amém, amados? Deus, ele é maravilhoso. Ele está só esperando. E ele está vendo o que nós estamos fazendo diariamente, constantemente. Porque ele tudo vê. Amém? Eu amo a vida de vocês. Deixa eu ver quem está aqui. Edilene, eu falei com ela. Gui, no Insta. Eu não sei quem é Nasmone, eu não sei quem é. Mas oi, tudo bem? Maria Emília, Verinha, sua linda. Tudo bem, meu amor? Pastora Patrícia, as Patrícias, Aranda e Venturim, Marisa, minha linda, John, pessoal do Face. É isso, amados. Eu espero que a palavra tenha falado ao coração de vocês. Depois meditem um pouquinho mais tarde nessa palavra. Leiam um pouquinho com calma. Eu meditei nela a semana inteira. E é engraçado que Deus, ele fala e mostra, né? E eu vou vendo a postura, algumas coisas no Face, e aí eu vou vendo como as pessoas estão longe do Senhor, da palavra de Deus. E eu não desejo isso para os meus irmãos. Eu quero que vocês sejam firmes, estejam constantemente ligados na palavra do Senhor. Em todos os dias da tua vida. Todo momento, toda hora. Amém, amados? Eu sempre desligo antes de colocar, sempre encerro antes de falar. Amanhã tem culto às 9h30, às 18h, às 9h30 presencial, para quem deu a lista lá, né? Eu amei ter voltado a ver meus irmãos, mesmo sem poder abraçar. É uma maravilha, é muito gostoso poder ver o rostinho, fiquei muito contente. Amanhã, novamente às 9h30, à tarde às 18h online, 9h30 presencial, quem deu a listinha lá, e vai ser transmitido online também. Então, nós nos encontramos amanhã, todos os dias, 12h30, alguém aqui compartilhando da palavra de Deus. Espero ter contribuído. Estejam sempre ligados no Senhor, e a única bandeira que nós temos que levantar é a bandeira de Cristo. Amo cada um de vocês, e que Deus abençoe cada um. Amém? Beijo. Fiquem com Jesus. Deus é com vocês. E Ele é a nossa força. Amém? Como falou no 11, a Ele seja dado domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Todo domínio. Que nós possamos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor.